caros amigos e colegas, estudantes, visitantes, bom, como eu disse, se não vês nada, pá. esta sessão tem pelo menos duas grandes pernas, para não dizer mais. Obviamente, como sabem, enfim, nomeadamente no mundo do audiovisual, a infraestrutura é essencial, mas, enfim, no fim do dia, a gente tem que pôr flores no jardim, não é? Ou tem que pôr sangue no corpo, e aqui o sangue, obviamente, são os conteúdos, e portanto é com o maior prazer que eu recebo também mais um produto desta casa, de alguma das maneiras. O Sr. Francisco Altimão foi nosso aluno há uns anos, não é? E portanto é com todo o prazer que eu recebo, e como vocês imaginam, vai-nos dar aqui a visão de quem tem que produzir e vender conteúdos, neste caso no novo mundo da televisão digital. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite também. Não sei se está a funcionar. De facto, enfim, não foram alguns anos, mas quando eu saí, esta torre já existia. Portanto, já a outra não, mas esta já existia. É um bom sinal. Muito obrigado, como eu estava a dizer, muito obrigado pela organização e ao professor pelo convite. Foi interessante, nestas duas últimas intervenções dos engenheiros Miguel Henriques e Carlos Lages, recordar o PSKs e KMs, etc. Já estava um bocado esquecido disso, mas foi interessante. E eu agora, enfim, e é preciso ver que, provavelmente não a maioria de vós, mas muitos de vós, depois de um início de carreira, suponho que estejam a acabar o curso, não é? E sejam futuros trabalhadores nestes tempos mais difíceis, embora, enfim, os engenheiros sempre se safaram melhor do que os restantes cursos. Mas a verdade é que muitos de vós vão depois de algum tempo na engenharia, poderão ter funções um bocadinho mais de gestão, como foi o meu caso. Enfim, também comecei a trabalhar num operador móvel. A maior parte dos meus colegas de curso foi para planeamento de redes. Eu, por acaso, tive a sorte, ou azar, não sei, mas, enfim, tive a sorte porque era uma área onde na altura a empresa estava a apostar muito, que era no desenvolvimento de produtos e serviços. Portanto, acabei por ficar numa área que era uma espécie na altura, dentro da direção de marketing, uma espécie de marketing qualificado. Obviamente tinha que ser engenheiro, mas também tinha que ser alguma noção do mercado. E é por aí que eu gostava de começar. Portanto, não por números também, mas não aquele tipo de números, e com umas métricas um bocadinho diferentes. As televisões, nomeadamente os 3 canais nacionais, enfim, contam muito nas suas receitas. Há outro tipo de receitas que já iremos ver mais à frente, mas contam muito com o chamado mercado publicitário. E estes valores que vocês veem aqui são, ao contrário do que costuma aparecer na comunicação social, em que há faturações muito exageradas, mas que na prática provém de um erro de cálculo, porque normalmente, quer seja um jornal, uma revista ou uma televisão, há um preço de tabela. E esse preço de tabela tipicamente não é respeitado. Portanto, é uma coisa perfeitamente. É a mesma coisa que eu dizer que um carro que custa 50 mil euros, eu ter um preço de tabela e o carro custar 100 mil e eu constantemente estar a fazer um desconto. Portanto, na prática é isso. E o que acontece é também isso. Portanto, normalmente o que vocês veem são contabilizações de anúncios que saem ao preço de tabela e, portanto, dão valores de vários mil milhões de euros e tal. Enfim, é completamente errado. Este, digamos assim, é o mercado real de anúncios, o que nós chamamos de anúncios normais, anúncios clássicos, display advertising, que são anúncios que não contam aqui, que, portanto, aqui não estão incluídos os classificados, por exemplo, mas estão incluídos tudo o que é televisão, já vão ver mais à frente, televisão, imprensa, outdoors, cinema, por exemplo, e internet, enfim, anúncios que não têm a ver com o search. Isto é só para mostrar uma coisa, é só para mostrar que este mercado é muito... há uma correlação muito forte entre o desenvolvimento económico do país em termos de PIB. Porquê? Porque a maior parte deste tipo das pessoas que põem esses anúncios são empresas. E essas empresas acabam por também, de acordo com as suas... com o desenrolar dos seus próprios negócios, para eles é mais fácil, porque é mais direto, cortar ou não, portanto, ou aumentar a sua exposição mediática, pagando pelos anúncios, de acordo com o desenrolar do seu negócio. E, portanto, é mais fácil isso do que estar a fazer reestruturações ou estar a despedir pessoas. Logicamente que os meios de comunicação social acabam por sofrer um bocadinho. E como vocês conseguem ver aqui, depois de uma década dos anos 90 de ouro, em que os crescimentos eram a 2 dígitos, tivemos primeiro, enfim, o primeiro subsalto com a chamada bolha da internet. Enfim, não são muito, a maioria de vós não são muito novos para se lembrarem disso, mas outros lembrar-se-ão.
e de seguida a crise depois portanto, com a falência da Lehman Brothers, etc., tudo aquilo que aconteceu. Primeiro era uma crise financeira, depois passou-se a económica, etc. E de facto, aqui o ponto a reter é que em 2010 estamos mais ou menos ao nível que estávamos em 2003, e sendo que há mais de 10 anos o valor era superior. Isto é para demonstrar que não é uma indústria tão fácil como, por exemplo, as telecomunicações. Isto digamos, é a repartição por a televisão continua a ter um grande peso, 50% ou mais por cento. A televisão aberta, portanto, são os 3 canais que estamos aqui a discutir. Os canais de cabo já começam a significar alguma coisa. Depois há a imprensa diária, se calhar no telemóvel, peço desculpa. Imprensa diária e não diária, rádio, outdoor, cinema e a própria internet. Só para perceberem, portanto, a internet tem crescido bastante nos últimos anos, mas ainda são só 5%. Internet, estou a falar só de anúncios, digamos assim, normais. Não os anúncios relacionados com o Google, por exemplo. No nosso caso, muito rapidamente, enfim, temos uma divisão de imprensa, que começou nos anos 70, temos uma divisão de revistas, que também está aqui incluída, que começou nos anos 80, temos a televisão, que começou nos anos 90, que também já foi, aliás, mostrado num gráfico, num cronograma, e temos a parte digital, que começou já há cerca de 5, 6 anos. E depois são tudo empresas mais instrumentais. Isto são os nossos resultados de 2010, saíram ontem, portanto são ligeiramente melhores que aquilo isto é um gráfico antigo, tem uma semana ou duas. A nossa faturação foi ligeiramente superior àquilo, mas o que é importante que vejam é que, quer no nosso caso, quer na Mídia Capital, então, que é a dona da TV, ainda é pior, e no caso da RTP também, porque eles têm a rádio pública, mas a rádio pública não tem receitas. É importante que percebam que a televisão para nós são 60%, portanto são cerca de 170 milhões de euros, já vamos ver mais à frente, e dentro do nosso, perdão a expressão inglesa, break-up de receitas, os anúncios são muito importantes. Mas eu vou entrar em detalhe mais à frente. Isto também é um bocadinho para perceberem que hoje em dia, no caso assim, que nomeadamente já não são só anúncios que contam, também contam portanto, aquilo que os operadores, nomeadamente a Zone, o Mel, a Cabvisão, a Vodafone, a Artelecom, etc., nos pagam pelo facto de estarem via televisão paga a distribuir conteúdos aos seus clientes. Portanto, nós não temos espectadores, mas diretamente o cliente é desses operadores. Circulação tem a ver com a imprensa, portanto, isto no fundo é o preço de capa nos quiosques. Multimédia também é importante hoje em dia, sobretudo também porque os operadores móveis e fixos também beneficiam com isso, que são aquelas chamadas que há para os ídolos, etc., para decidir quem são os vencedores. E depois aqui, mais uma vez, perceberem que dentro das nossas receitas, portanto, os anúncios são cerca de 60%, e dentro desses 60%, o Free to Air Television, portanto, aquilo que está na SIC, em termos de anúncios, na SIC Canal 3, são 64%. Portanto, segundo as contas, percebem que é um impacto alto. Isto é o nosso EBITDA, afinal não interessa, foi um bocadinho melhor do que aquilo, os nossos lucros também foram um bocadinho melhores, mas como veem, isto é bastante oscilante, portanto, em 2008 fizemos uma grande reestruturação. Isto é depois a parte mais, enfim, acho que hoje em dia já, eu, pelo menos no meu tempo, ainda tive uma cadeira de economia de gestão, portanto, isto é mais para os analistas. A nossa dívida também tem baixado, portanto, nós temos alguma dívida porque fomos comprando empresas ao longo portanto, obtendo os 100% das empresas que temos. No caso da SIC, concretamente, enfim, acho que é mais ou menos conhecido, portanto, temos a operação, desde 92, a operação Free to Air, os nossos 4 canais de cabo, a parte internacional também é importante, porque acabamos por estar nos operadores de outros países, portanto, e quando eu digo outros países é mesmo que só não estamos na Ásia, portanto, estamos na Austrália, estamos no Brasil, nos Estados Unidos da América, Canadá, França e agora, mais recentemente, em Angola e Moçambique, onde também fazemos a mesma coisa que fazemos em Portugal, ou seja, revendemos os nossos canais para operadores, ou sejam de satélite, sejam de cabo, que existam nesses países. A parte de multimédia, os nossos serviços técnicos, de MTS, que são no fundo quem faz a parte não só a engenharia interna, como quem transmite, por exemplo, aqueles jogos de futebol que vocês veem, quer na SIC, mas sobretudo na Sport TV, nós somos contratados pela Sport TV para fazer esses jogos de futebol.
E depois outro tipo de receitas. Os nossos conteúdos, enfim, devem conhecer, portanto, as novelas brasileiras, a ficção portuguesa, os talk shows, as notícias, o cinema, o entretenimento, os séries, os documentários, etc. Isto é mais ou menos conhecido. Isto também para verem que, depois de um ano muito bom no ano 2000, só agora é que começamos a recuperar para valores. Lembrem-se que, portanto, a nossa faturação são 270 e significa 170, portanto, no fundo, é bastante relevante. Aqui, este ano conseguimos, o ano passado, aliás, 2010, conseguimos subir bastante os nossos anúncios em termos de receitas publicitárias. Enfim, é mais ou menos o que estava ali, mas só em relação ao SIC. Isto é as audiências, portanto, no fundo acabámos por compensar a perda de liderança em 2000, 2001, 2002 com alguma predominância no cabo, onde nós já temos cerca de salvo erro, de 20% mais ou menos de audiência. Portanto, só olhamos para os canais temáticos dentro do cabo, quando eu digo cabo é também da DTH, etc. Portanto, tudo o que é a televisão paga, e já temos neste momento 25% do share dos anúncios, portanto, basicamente porque a SIC Notícias é líder e, portanto, é um canal considerado um canal premium. E depois temos também a SIC Mulher, a SIC Radical, a SIC Kids, como ainda só está na plataforma do Mel, ainda não tem tanta audiência. Muito bem, a TDT. Eu gostei de... Enfim, e acho que o título das jornadas é Impacto de Novas Tecnologias no Cotidiano é bastante apropriado, porque depois desta parte regulatória e da parte de engenharia, que me pareceram bastante, não só bem apresentadas, como bastante meritórias, portanto, no fundo, se calhar é um interesse maior como engenheiros, como futuros engenheiros, a verdade é que, enfim, estamos aqui algumas dezenas de pessoas nesta sala, mas há toda uma gente, entre aspas, fora daqui que vai ser impactada com esta alteração. Eu tenho uma... Perdoem-me, eu acho que a engenharia e a regulação não vão falhar, mas a parte sociopolítica, como eu chamo mais à frente, já tenho mais dúvidas. E também mais dúvidas porque, enfim, isto são números, provavelmente ali o engenheiro Miguel Henriques poderá dar números mais exatos, pronto, mas isto são números mais ou menos, depois depende das métricas, mas isto é mais ou menos os lares portugueses, chamados lares primários, porque depois há muitas casas, há lares secundários, que são casas de férias. Tipicamente são 3,9, 4 milhões, enfim, o INE tem um número, as agências têm outro, enfim. Mas eu arredondei isto, à boa maneira da engenharia, arredondei isto para cerca de 4 milhões, sendo que, salvo erro, mais de 3 milhões estão passados, ou seja, têm disponível a infraestrutura para poder ter televisão paga, não sei se são 3 milhões, são 3,1, são 3,2, portanto, não é à volta disto, isto tem um erro de 10%, pronto. No Pay TV, e devido ao atraso da implementação da mudança para a TDT, enfim, que não é obviamente imputável nem à APT nem à Anacom, mas a verdade é que se isto tivesse acontecido há 5, 10 anos atrás, a percentagem de Pay TV não era tão alta e, portanto, estaríamos ainda em condições de poder ter a TDT como um concorrente na plataforma paga de TDT, que eu também já vou falar, e ter as pessoas mais entusiasmadas com a TDT. A questão é que, de facto, dos 4 milhões de lares primários, 2 milhões e meio já são clientes da plataforma paga, enfim, desde o cabo, ao satélite, ao IPTV, a FWA, a fibra, a própria fibra também, como sabem, está a ganhar bastantes adeptos. E, mais ou menos, pode ser 1,5, pode ser 1,7, não sei. Cerca são estes o número de lares que, portanto, e depois aos quais faltarão acrescentar ainda os cerca de 1 milhão e picos de lares secundários, 1,5 milhão, salvo erro, que recebem de um modo hertziano terrestre, chamemos assim. Pronto. Impacto no nosso negócio. As desvantagens para nós. Se não fosse uma questão comunitária, da obrigação comunitária, da medição de frequências, de libertar o espectro, para nós, sinceramente, era muito mais confortável as coisas ficarem como estão. Enfim, todos os anos chateamos a PT para nos baixar um bocadinho o preço da transmissão analógica, enfim, vamos ganhando todos os 2 anos. Chateamos a Anacom para chatear a PT, nós e a RTP, a TV tem a sua própria rede, vamos até agora, para ir baixando o preço, enfim, estamos confortáveis com isto, as pessoas não se chateiam, não têm que comprar caixas, não têm...
chamei aqui sobressalto tecnológico, portanto, isto de facto é um salto tecnológico, não é? O 2022 não é engano, portanto, isto é mesmo o 2012, portanto, nós e a TVI temos licença até 2022, portanto, nós achamos que ainda podíamos estar 10 anos, se fôssemos obrigados, logicamente, podíamos estar 10 anos, calmamente, a usar o mesmo espectro que estamos a usar agora, e depois logo se via em 2022, o que quer dizer que, para a discussão que podemos ter a seguir, o dividendo digital é todos nós, e o espectro, e portanto, é o Estado, mas moralmente as televisões acham que têm algum direito sobre ele, pelo menos mais direito do que outros intervenientes. Na minha opinião, não há uma melhoria significativa, ou seja, pus ali o preto e branco. Enfim, a maioria não era nascida, mas na altura, quando a televisão passou de preto e branco, a televisão a cores, de facto, é uma melhoria significativa. O HD pode ser interessante, mas como eu digo aqui, isto vai afetar sobretudo a população mais carenciada, portanto, a população que com menos rendimentos, portanto, que se ainda não mudou para a televisão paga, a maioria dela não é por não ter essa hipótese, é mesmo por não ter essa hipótese tecnicamente, é por não ter essa hipótese economicamente. E por isso é preciso, para usufruir do HD, para além da transmissão adicional HD, que podemos discutir isso mais à frente, é que de facto a 4.5 fica razoável, e portanto, neste momento ainda há uma discussão se no multiplexer, chamado multiplexer A, onde vamos ter os 4 canais, mais a hipótese de ter um quinto canal, se é possível ou não, enfim, disponibilizar HD para a população. Não será, segundo as normas do OER, mas será, enfim, com uma taxa um bocadinho mais baixa. Mas como eu estava a dizer, portanto, o HD não é, na minha opinião, não acaba por ser, pode não ser muito diferenciador, porque estamos a falar deste tipo de população, portanto, que teria que comprar uma televisão, para além da set-top box, teria que comprar uma televisão. Depois, o apagão, enfim, concordo, portanto, vai-se fazer como tem que se fazer, vamos ter as zonas piloto, com diferentes densidades populacionais, portanto, temos o Alenquer, temos Cacém, que vai ser uma experiência interessante, porque é de facto uma zona bastante urbana, e a Nazaré. De qualquer maneira, é preciso comprar equipamentos. Podem-me dizer, mas 40 euros hoje em dia não é nada, as pessoas compram telemóveis por muito mais. É verdade, mas também é verdade que os portugueses deixam tudo para a última hora e bem, com exceção destes últimos dias, a abastecer combustível, não sei se repararam, as bombas estavam bastante cheias, mas deixam tudo para a última hora e, portanto, isto quanto mais se arrastar, pior é. O ajuste das antenas na casa das pessoas, que falámos agora há pouco, acho eu disso, mas ainda está para se perceber como é que é toda a parte dentro das casas, dos prédios que ainda têm antenas, etc. Como é que isso se vai resolver. A medição de audiências, portanto, isto é uma questão mais técnica do nosso lado, mas também é importante porque poderá implicar alteração. Para nós é importante porque depois os anunciantes só pagam consoante as audiências que os programas têm e depois vão dizer que afinal não está a ter audiência, as pessoas não estão a ver, etc. Portanto, vão arranjar desculpas para não ter que pagar tanto. E aqui um fator importante, enfim, que já não há nada a fazer, mas que, como eu estava a dizer há pouco, podia ter sido diferenciador, que era eu ter uma alternativa, ou seja, eu ter uma televisão paga mais low cost. Eu poder ter um pacote de canais, um buquê de canais, se calhar não era necessário serem muitos, serem 5, 6, mas por 10 euros por mês, por exemplo, poder ter estes 5 ou 6 canais, que para além dos 4 que já tenho, normais, ter canais como Eurosport, por exemplo, podia perfeitamente interessar essas pessoas, então aí teríamos provavelmente mais gente interessada em mudar mais depressa. Conclusão, podemos ter um grave problema sociopolítico, ou seja, como já vimos, a cobertura, uma boa parte do território vai ser, em princípio, via satélite, não é? Portanto, com outro tipo de distribuição. E pelo facto das pessoas acharem tudo para a última hora, pelo facto de se tratar de população um bocadinho, pelo menos como nós, rendimentos, e para além disso, se calhar mais envelhecida, e portanto, quem isto vai fazer confusão. Não se esqueçam quando foi a mudança para o euro, portanto, para a moeda única, a quantidade de pessoas mais idosas, quer sobretudo na província, que foram enganadas, pessoas que batiam à porta, olha, agora vai ter que dar cá o seu dinheiro todo, que agora dou-lhe aqui, não sei. E vamos ver muita gente a tentar vender caixas, enfim, como ali já me aconteceu ali no Rossio e na Praça da Figueira, mostrarem-me um telemóvel fantástico por 10 euros e afinal depois a pessoa abria aquilo e era uma coisa de sabão. Então, já me aconteceu. Já me aconteceu, não me aconteceu comprar, porque não fui na cantiga, né? Mas já me aconteceu
E, portanto, vamos ter muito... Portanto, por menos disto, e é curioso, por menos disto já caíram governos. Portanto, provavelmente o governo também não vai durar muito, não é? Mas, e se calhar não chega a 2012, mas por muito menos disso já caíram governos. Lembra-se daquilo que foi os centros de saúde, não é? Lá em cima, portanto, passar o centro de saúde lá. Portanto, podemos ter aqui alguma confusão. E as vantagens? Já vimos. O dividendo digital, já foi calculizado, a Administração Europeia. Agora, nossa opinião, quem depois vai pegar nisto com mais afinco são os operadores de aplicações, nomeadamente os operadores móveis, ou que operem serviços móveis, porque são de facto eles os grandes gigantes. Não é? Portanto, todos aqueles números que vocês viram, 260 milhões de euros no nosso caso, não, enfim, é peanuts comparado com uma Portugal Telecom ou com uma Vodafone. Não é? Portanto, a alta definição, enfim, concordo, pode ser, pode vir a ser, portanto, pode no fundo as pessoas perceberem que tem uma melhor imagem. O EPG, faltou aqui pôr a questão da gravação e da pausa, etc. Isso é interessante. Hoje em dia, por exemplo, como consumidor já não vejo praticamente só o futebol, eventualmente, e algumas notícias. Já não vejo televisão de modo linear, chamado modo linear. Já gravo tudo o que vejo e vejo, infelizmente, e passo por cima dos anúncios, etc. Não devia estar a dizer isto, mas já vejo tudo em diferido. E isso pode ser interessante, mas também isto faz com que o set-top box tenha que ser mais caro, não é? Portanto, tenha que ter memória, capacidade para gravar, e etc. Portanto, também não é para aquele tipo de população. O Dolby, enfim, pode ser importante, mas acho que sinceramente não é tão perceptível, sobretudo as pessoas mais idosas que ouvem pior, não é? O DVB-H é algo que estava um bocado na moda, e eu próprio também tinha alguma esperança nele. Aparentemente parece que é mais complicado, depois podemos discutir isso tecnicamente, porque implica maiores obrigações de cobertura, etc. É complicado poder rentabilizar. DVB-H, no nosso entender, ou pelo menos achávamos nós há 6 meses atrás, podia ser uma boa forma de complementar o prime time, ou seja, o que acontece hoje em dia. As pessoas hoje em dia, tipicamente, de manhã estão no carro, consomem rádio, ao fim do dia vão para casa, consomem rádio e estão a ver televisão. Portanto, a grande parte da população está a ver televisão, das 7 da tarde, 8 da noite, até à meia-noite, 1 da manhã. Portanto, isso é o chamado prime time, é aí onde se concentra a maior parte do investimento publicitário. Que depois é com esse dinheiro que nós depois podemos comprar os programas, etc. O DVB-H podia ser uma boa maneira de complementar o prime time, oferecendo às pessoas uma recepção também, de certo modo, artesiana, mas teria que depois ter que se perceber se os próprios fabricantes de telemóveis não estariam em conluio com os operadores móveis de maneira a não permitir que se fazer os chamados wall gardens, tinha que saber como é que isso depois se faria, mas eu podia estar num transporte público, à espera de uma consulta, etc. E estava com os meus auscultadores e estava a ver a SIC, ou estava a ver a TV, ou estava a ver a RTP, ou outro tipo qualquer de canais, e portanto nós aí estaríamos a explorar essa publicidade. Portanto, no fundo, dispersávamos um bocadinho mais o nosso prime time e conseguimos obter receitas. Logicamente que hoje em dia, com a questão do 3G e futuramente com o 4G, LTE, etc., os operadores móveis eu, por exemplo, tenho este coisa de trambolho, que é uma espécie de telefone dos jogadores da NBA, mas que uso com auricular, claro, mas que já tenho um mobile aqui, portanto eu já consigo ver aqui, pagando, salvo erro, cerca de 4 euros por mês, portanto numa lógica de Pay TV, já consigo ver aqui um bom número de canais quando preciso disso. O DVB-H poderia ser isso, sem eu ter que pagar nada, portanto estava a receber aquilo como estava a receber rádio, mas aí havia um modelo de negócio através dos conteúdos. E, portanto, a pergunta que eu faço no fim é, afinal de contas, que novos serviços, ou seja, que serviços de facto são diferenciadores, e se calhar podemos depois discutir isso no debate, que é mais para provocar eu agora iria, se calhar, para além de agradecer a vossa paciência, muito obrigado, iria aqui pôr, complementando aqui o que o Engenheiro Carlos lá estava a pôr, isto não tem esse som, acho. Isto não tem esse som, não se consegue pôr. Deixem-me só começar de novo, já devem ter visto este anúncio. Vou pôr isto mais alto. Isto no fundo é o anúncio. Não sei se já viram.
família, é muito as pessoas que veem televisão de manhã, as pessoas que veem televisão à tarde e pronto, e tentou-se que cada um dos canais tivesse uma cara para as pessoas perceberem que isto é uma campanha da PT, embora não esteja diretamente assinada pela PT, foi validada pela ANACOM, dentro da questão do caderno de encargos, da licença, etc. E era só isto que eu queria mostrar, para perceber que isto de facto é uma causa nacional e que podemos ter ou não, dependendo da comunicação depois é dada, até porque as pessoas que terão direito a isso poderão ver a sua caixa financiada, ou pelo menos parcialmente. Isso, como sabem, isso em Portugal pode dar origem a muita falcatrua, não é? Muito obrigado. Vocês percebem, e os meus alunos provavelmente sabem bem, eu saliento e agradeço ao engenheiro Francisco por isso. A televisão é muito mais do que tecnologia. E isso ficou bem patente naquilo que eu também queria. Obviamente a questão, como vocês viram, a questão do modelo de negócio é essencial, porque obviamente alguém faz negócio com isto, nomeadamente quem está na televisão privada. Como vocês viram, o timing é essencial. Ele acabou de dizer que as possibilidades do negócio da televisão digital terrestre não seriam as mesmas. Se não chegasse ao campeonato tarde demais, se fosse há 5 ou 6 anos atrás, se calhar havia algumas vantagens. Se calhar não havia PEC 4. Okay. Portanto, há sempre dois lados do negócio. Mas é muito importante que vocês percebam que, para além da tecnologia, há o mundo real. E o mundo real é isto. O mundo real é a publicidade, o mundo real é o modelo de negócio, o mundo real são os velhinhos que não sabem o que é digital, o mundo real é tudo isto. Há uma componente social importantíssima e, obviamente, como vocês também viram, uma componente política importantíssima, porque, obviamente, no fim do dia, provavelmente, os políticos têm que tomar decisões importantes. E, como disse aqui o engenheiro Simão, é importante perceber quais são as vantagens. Já vimos que, do ponto de vista dos operadores, a questão do espectro é muito importante, mas, obviamente, perguntas e comentários aqui a esta apresentação um pouco provocatória e eu agradeço por isso, porque é sempre bom. Fala bem alto. Falou numa questão de obviamente, uma população muito mais carenciada e, portanto, se calhar não estará tão a querer o EPG, o Pulse TV, mas se calhar queria mais conteúdos. A minha pergunta para si é, conhecendo o mercado de advertising, haveria espaço para esse quinto canal? Tal quinto canal que acabou por não acontecer. Eu sei que para si pessoalmente não seria bom, mas analisando o mercado. Posso responder aqui. A minha ideia, para dar uma noção do que é que pode ser o impacto do projeto de engenharia. Sem mérito para a parte mais técnica. Quinto canal, se vê uma coisa, em cada hora, a SIC, a TVI e a RTP têm cerca de, salvo erro, 12 minutos a TVI e 6 minutos a RTP, porque o canal do Estado recebe tem metade de publicidade por hora possível para publicidade. E, portanto, no fundo, estamos a falar de 30 minutos. 30 minutos para uma hora, que é, no fundo, o que é o mercado publicitário de televisão. Se viesse um canal, obviamente, tinha que ter 12 minutos, quer dizer, não fazia sentido ter 6 ou não ter. Isso, percentualmente, se passar da oferta, no fundo, estamos a falar da oferta disponível para as contas. Muito significativo. O que faz, depois é serem 10 canais e aparecer um 11º, mais 10%, for. Outra coisa é estar em 3, como em 3 no 2,5 e aparecer mais um, passar a ser 3,5. E isso, em termos do que está não os 500 é o mercado todo, mas 300 e muitos, 400, está lá, que a televisão tem, iria dispersar, iria ser uma muito grande nos atores. Okay? Portanto, o mercado publicitário, não só quem entrasse ia revolucionar o mercado televisivo, porque ia contratar pessoas e aumentar um bocado como no futebol, como também iria fazer dumping nos preços, provavelmente para poder entrar, e isso provocaria um excesso, digamos assim, de uma coisa que agora de repente
abriu-se não outro técnico, mas abriu-se mais meio técnico, não é? Portanto, 15 politécnicos. E, portanto, em termos concorrenciais, isso é complicado. Logicamente, numa postura de mercado é livre e tudo mais, não venham 5, não venham mais um, venham 20. Não é? Mas na prática isso ia causar uma disrupção muito forte. Logicamente que esse quinto canal ia começar a ter uma audiência pequena e, portanto, não ia logo. Mas numa lógica de longo prazo, uma perspectiva de longo prazo, ia ter um impacto muito significativo. Pessimista num sentido, logicamente, que daqui a 1 ano e meio já está tudo resolvido e as pessoas vão ter, a não ser que seja adiado o apagão. Mas. Eu estava um pouco à espera de que fosse um pouco também salientado as perspectivas ao nível do próprio conteúdo e do consumo do próprio conteúdo, nomeadamente ao nível da interatividade e esse aspecto. Isso já foi João Pedro. Tipicamente são os consultores e alguns engenheiros que entendem isso. Mas depois isso na prática, nós já tivemos isso com a internet, já tivemos isso. Não quero que pensem que eu sou descrente, antes pelo contrário, mas de facto em Portugal, nomeadamente, com um mercado relativamente curto, com alguma fragmentação da própria distribuição que as pessoas recebem. Ou seja, há dois grandes players, vá lá, 2,5 com o Cabo Visão, mas a verdade é que está um bocado fragmentado. Portanto, essa interatividade é muito relativa, quer dizer, as novas gerações provavelmente vão pegar nisso, mas não são elas que pagam a fatura, não é? Hoje em dia, falo por mim, eu próprio também sei muito tarde da casa da minha mãe, portanto, estou aproveitando. É uma espécie de hotel, mas enfim. Mas a verdade é que não há massa crítica suficiente para que isso seja possível. Mais uma vez, o 3D, tal como no GSM, portanto, nas aplicações móveis, houve ali uma falsa partida no 3G, os fabricantes, não vou ter nomes, mas sabe quais são, impingiram primeiro a Bruxelas e depois ao mercado, aos mídia, no intuito de vender os equipamentos não estou a falar de Microsoft, obviamente, no intuito de falar de outro tipo de fabricantes, vender esses equipamentos e dar-se o salto da segunda geração e meia para a terceira, etc., numa perspectiva que já estava escutada a outra, não é? E, portanto, numa perspectiva de querer vender a sua próxima linha de produtos. O 3D é um bocadinho isso, logicamente, que amanhã e depois vou estar numa apresentação da Samsung, que a Samsung vai ter cá em Portugal, sobre exatamente isso, mas não deixa de ser. É interessante, também não se sabem as consequências biológicas ou médicas disso, não é? Mas é interessante ir para um cinema e vermos em 3D. Agora, mais uma vez, esta tecnologia, quer o HD, enfim, até já, de certo modo, até peca por tardio, porque houve ali alguns atrasos, mas o 3D já está a saltar, portanto, já nos vai obrigar a nós, quer o HD, quer o 3D, a comprar mais equipamento, a comprar não sei o quê, e depois, no fim do dia, a receita que lá está, montar a subscrever. Ou seja, o número de pessoas que vão estar a subscrever um HD só para poderem usar os óculos, comprar uma cara em casa, na minha opinião, não vai ser que os gigantes de etc. Podem fazer. Pois há de compensar essa seja daqui a 10 anos. Mas no nosso caso não. Isso é só para pouca. Bom, mais questões da vossa parte, ou comentários? Boa tarde. Com essa coisa da interatividade, nós podemos avançar quando quisermos, recuar, pôr no pause. Assim que, por exemplo, passa intervalos em 15 minutos. E quando tem a opção de avançar, eu sempre avanço. Mas eu vejo que é assim que faz muito dinheiro com a publicidade. E nesse caso, em termos da interatividade, não pode haver uma queda nisso, não pode haver queda na publicidade. É um problema muito real. Há várias maneiras de poder mitigar isso ou minimizar isso. Depois também tem a ver com aquele ponto que eu tinha ali, que é conseguir
estava habituado a ter o poder total e agora ouvi que ir embora. Sim, ou seja, no nosso caso, o principal problema até é a fragmentação. É um bocadinho ao contrário, ou seja, que é eu deixar de ter 2, 3 canais que toda a gente vê e passar a ter, se vocês, eu no caso não mostrei ali, mas as audiências dos canais pagos versus audiências, para quem só tem, nas casas onde há televisão paga, há muitos dias em que os canais, portanto, se descontarmos os 4 canais, vá lá, nacionais, os canais que nós chamamos temáticos, quer sejam premium ou não, portanto, seja a Sport TV ou a Cic Notícias, etc., já começam a contar 30% ou 40% ao mesmo tempo. Então é muito fragmentado. Isso depois também é um problema, porque ao fragmentar, a pessoa depois pode dizer, também, mas a SIC Mulher fragmenta, portanto tem menos gente a ver, mas ao mesmo tempo é gente mais qualificada. Obviamente, pode-se ir buscar ali algum dinheiro. Mas em termos de gestão das audiências, das audiências do ponto de vista comercial, é de facto complicado. Agora, também é verdade que hoje em dia onde está o poder é mais nas plataformas com retorno, não é? Portanto, nas internets, etc., nas redes sociais, aí é que se pode estar a comentar um programa que se está a ver e o chamado multitasking, né? Hoje em dia os mais jovens já estão a ver televisão, já estão ao computador ao mesmo tempo e a ouvir música, se calhar. Bom, talvez agora possamos continuar com a última apresentação do Ricardo Francisco. Bom, como todos têm noção, muitos de vocês consomem hoje. Isto eu devia falar para esta coisa que eu detesto. Como vocês sabem, consomem hoje todos conteúdos televisivos de outras maneiras. Enfim, vale a pena aqui começar a falar de YouTubes e coisas do género, mas como vocês sabem, a televisão, pelo menos o consumo audiovisual, tem evoluído também através de novas formas de consumo, e eu penso que de alguma maneira é relacionado com isso que nós vamos ver a última apresentação. Estamos a falar de uma grande empresa mundial, da Microsoft, e neste caso o engenheiro Luís Azaredo vai trazer-nos uma perspectiva, enfim, um pouco diferente sobre o consumo audiovisual. Ok, muito boa tarde. Eu vou, nos próximos 20 minutos, ou mais ou menos 20 minutos, falar um bocadinho como é que a Microsoft vê este mercado da televisão e de que maneira é que está, porque já está há alguns anos esta parte neste mercado de televisão. Eu talvez começasse por mostrar um pouco qual é a nossa percepção do mercado. Nós tivemos aqui a apresentação do Francisco Maria que mostrou do lado de um broadcaster e de um produtor de conteúdos de televisão a sua perspectiva, a perspectiva de como fazer negócio, quais são os problemas que têm hoje em dia e sobre as plataformas onde difundem os seus conteúdos. Nós somos uma empresa que não faz conteúdos, mas uma empresa que, sobretudo, cria plataformas para a disseminação desses conteúdos. E desse ponto de vista, ao longo dos anos, temos tido algumas experiências e algumas aproximações ao mercado diferentes. Mas a maneira como vemos o mercado tem muito a ver com aquilo que foi o aparecimento da internet e a disrupção que ela causou. Se olharmos bem e comparando, digamos, este mídia que é a televisão com outros mídia e com outros negócios que são facilmente digitalizáveis, chamamos assim, por exemplo, o negócio da música, o negócio da música foi um negócio que, pura e simplesmente, fechou-se digamos, à internet, digamos, e estas novas tecnologias e esta nova maneira de aproximar os consumidores. E, ao fechar-se, de alguma maneira, sofreu com isso. Portanto, chamemos assim, os operadores incumbentes que existiam nesse negócio tiveram alguma dificuldade, e alguns deles desapareceram, em adaptar-se, digamos, a essa mudança. No caso da televisão, e no caso da televisão, não foi bem assim. Houve uma abertura maior e, digamos, um aceitar do desafio mais forte, como iremos ver. Este é um gráfico que mostra um pouco a evolução worldwide, não é Portugal, daquilo que são os meios de distribuição de televisão para nossas casas. E, portanto, o que há aqui que eu gostaria de partilhar aqui convosco, o que há aqui de principal a retirar, é que
aquilo que são os meios digitais, obviamente, são aqueles que estão a crescer, e aquilo que são os meios analógicos, mesmo a parte terrestre, são aqueles, como vimos o caso português, exatamente pelas razões que vimos atrás, de atraso de ter uma solução no mercado, digamos, outras soluções vão ocupando esse espaço. E ao ocuparem esse espaço, permitem também outro tipo de atuações e outro tipo de desafios. Como eu disse atrás, alguns dos players internacionais e nacionais adaptaram de alguma maneira a sua estratégia para conseguirem aproveitar, digamos, esta plataforma, chamemos-lhe a plataforma IP ou a plataforma internet. Não só com sistemas como o nos Estados Unidos, mas como o Sky Player da Sky. Foram coisas e foram soluções que ajudaram de alguma maneira a fazer esta integração. Ao mesmo lado, da mesma maneira, hoje a visualização da televisão é também aumentada, digamos assim, pelas redes sociais. Digamos, pela partilha que nós fazemos daquilo que são as nossas preferências, daquilo que vamos comentando, aumenta, digamos, há aqui uma realimentação positiva desses conteúdos. E isso está a ser bem e com certeza continuará a ser bem aproveitado pelos operadores e pelos fornecedores de conteúdos. Por último, o tipo de devices. Os devices que hoje temos não são só PCs, são telemóveis, são as próprias televisões e a evolução do aparelho de televisão. São cada vez mais dispositivos que nos permitem, e mais uma vez o Francisco Maria mostrou um tablet, onde ele hoje pode ver os seus conteúdos televisivos e aqueles que possivelmente ele escolhe ver e não aqueles que alguém os obriga a ver por estar à frente de uma televisão. Por último, o outro problema que existe hoje, porque, digamos, nesse tipo de plataformas, é encontrar o conteúdo que eu quero. E, sem dúvida, serviços como o YouTube são serviços excelentes desse ponto de vista, de conseguir, digamos, ter só acesso não só a uma quantidade de conteúdos enormes, mas como também pesquisá-los e conseguir encontrá-los. Por último, e como vimos também exatamente na apresentação anterior, existe um shift real entre aquilo que é o modelo de negócio hoje, que é o modelo de advertising, para um modelo que existe, seja parecido com display advertising na internet, seja com outros modelos que estão a aparecer hoje e que possivelmente são aqueles modelos que eventualmente vão mudar, digamos, o modelo de negócio relativamente à pergunta que fez, de nós passarmos a parte do intervalo entre as séries ou quer que seja à frente, porque não nos interessa ver esse tipo de publicidade. Isso. Algumas das tendências que nós estamos a ver hoje na área da televisão a acontecer, sem dúvida, é a interatividade. A interatividade, apesar das palavras do Francisco, nós acreditamos que a interatividade, seja sobre que modelo for, naquilo que são os conteúdos, seja síncrona, seja assíncrona, como nós fazemos relativamente ao ok? Peço desculpa. Aqui está bom? Portanto, relativamente, digamos, uma das tendências para nós importante é a interatividade. A interatividade daquilo que são os programas, da maneira que nós escolhemos os programas por aí fora. Outra área muito importante é os devices, e os devices cada vez mais são internet ready, inclusive as próprias televisões. Hoje, quando se compra uma televisão, a televisão já vem com modelo, com modo internet, onde eu posso, inclusive, ter alguns serviços que posso adicionar ao meu consumo de mídia normal. Outra área, digamos, é aquela área que tipicamente se designa pela over the top, isto é, a maneira de entregar hoje televisão para mim num destes dispositivos pode ser variada e todos os operadores e produtores e broadcasters estão e têm uma estratégia de
entregar os seus conteúdos diretamente através da internet ou através de uma plataforma de comunicações diretamente aos seus consumidores de uma maneira ou de outra, com um modelo de negócio se calhar ainda não provado, ainda ninguém decidiu bem, ou ainda ninguém provou bem se é uma subscrição como Pay TV, se é um advertising puro como existe hoje, ou se é um advertising diferente daquele que existe hoje. Portanto, são modelos, são coisas que estão a nascer, mas que têm realmente uma força para o consumidor, porque dão uma escolha diferente ao consumidor. Por último, as redes sociais, nós acreditamos muito sinceramente que tudo que é redes sociais, tudo que são bens online, vão potenciar o consumo e estão já hoje a potenciar o consumo de mídia e televisão. O aparecimento e a proliferação de consolas e de novas tecnologias das consolas vão também ajudar a consumir televisão, e essas são plataformas para nós onde vai ser possível também entregar conteúdos televisivos, e já hoje o fazemos, inclusive na nossa plataforma. E, por último, digamos, esta tendência de nós termos dispositivos que nos acompanham consoante aquilo que estamos a fazer no momento, ou consoante, digamos, a nossa situação onde nos encontramos para consumir determinados conteúdos. Nós, e falando daquilo que nós fazemos hoje, e que é a nossa crença, nós, naquele slide que eu mostrei inicialmente, nós focámos-nos em fornecer tecnologia que ajude quem quer que seja em cima de uma plataforma IP a gerir, transmitir conteúdos de televisão para os seus consumidores. Assim, muito sinteticamente, é a nossa. Nem sempre foi a nossa aposta. Para alguns de vós que se lembram, há 10 anos atrás, ou há 11 anos atrás, mais propriamente, nós tínhamos uma plataforma que lançámos aqui, em Portugal, em conjunto com a TV Cabo, na altura, que se chamava Televisão Interativa, que tinha como base uma plataforma que era independente de qualquer tipo de rede sobre a qual ela funcionava, mas que fornecia, na altura, já um conjunto de características, digamos assim, que eram muito avançadas, talvez demasiado avançadas para a época, e que, por um conjunto de motivos, desde a instabilidade, desde a estratégia da própria Microsoft, que percebeu que possivelmente ainda não estávamos preparados, os consumidores não estavam preparados para isso, e fez uma torção à estratégica para uma plataforma mais simples. Mas o que eu queria dizer aqui é que nós apostámos aqui, e hoje somos líderes de mercado, naquilo que são plataformas para entregar conteúdo de televisão via sistemas IP. E, obviamente, temos uma operação grande em Portugal, nomeadamente através daquilo que temos a nossa parceria com a Mel em Portugal. E esse produto é um produto que chama-se Media Room, e que tem as funcionalidades que vocês conhecem, penso eu, todas, tipo a possibilidade de ter múltiplos devices, a possibilidade de fazer a gravação remota e programar essas gravações remotas, os Electronic Program Guides com busca, os Pause TVs, a facilidade de ter várias boxes na caixa e fazer streaming de uma box para a outra dentro da minha casa, isto é, eu fazer a gravação num dos discos e poder, começo a ver, digamos, a série que gravei quando estou na sala, se quiser mudar-me para a cama e continuar a ver a série, posso, digamos, fazer o pause e depois continuar a ver a série quando chego ao quarto. Todo este tipo de coisas são funcionalidades que nós acreditamos que são importantes para diferenciar e para consumir melhor os conteúdos de televisão. Ao mesmo tempo, e agora, digamos, depois, continuamos a fazer uma segunda, digamos, esta evolução desta plataforma no sentido de aproveitar algumas coisas que são importantes. Nós, se há 10 anos atrás,
era fácil, entre aspas, arranjar financiamento e, digamos, e uma pessoa com uma meia dúzia de ideias e com PPT chegava-se às pessoas que tinham essa capacidade de financiamento e conseguia vender-lhe um projeto e arranjar esse financiamento. Hoje, como vocês veem, nem o próprio país consegue arranjar esse financiamento ou tem, digamos, dificuldades em arranjar. Portanto, há aqui uma diferença grande em 10 anos só relativamente ao que se passa no mercado. E, portanto, o que nós fizemos também foi evoluir esta plataforma no sentido de a tornar menos onerosa para quem a quer operar. Isto é, começar a pensar que há alguns serviços que podem estar a residir num data center na cloud e que podem ser partilhados por vários. Serviços básicos, eu já vou mostrar quais são, não são serviços que diferenciam, mas são serviços que todos têm que ter nesta plataforma. E, portanto, juntamos a componente cloud à nossa estratégia de entregar televisão e ajudar, digamos, as empresas que o querem fazer. Também, para nós, é importante, digamos, melhorar a forma como as pessoas consomem o seu conteúdo pessoal. Cada vez será mais pessoal, cada vez será mais individual. Portanto, a procura daquilo que eu quero ver, a maneira como eu quero ver, na situação em que eu estou, é uma preocupação nesta evolução destas plataformas. É uma plataforma também mais integrada, do ponto de vista que os operadores, e aqui falando concretamente dos operadores, tipicamente vão construir ao longo dos anos, porque teve que ser assim, as coisas foram aparecendo em sequência, vários tipos de redes, rede móvel, rede fixa e por aí fora. E o que nós fazemos nesta plataforma é conseguir congregar um back-end único para conseguir, através desses vários meios, entregar a dispositivos diferentes o mesmo conteúdo e a mesma experiência. E, portanto, aproveitar, como eu disse, a cloud para ter algumas das funcionalidades que são precisas de base e que são, digamos, replicáveis ou reutilizáveis pela grande maioria das entidades, e para permitir chegar ao cliente final. Mas, ao mesmo tempo, digamos, o que é importante reter aqui é que numa estratégia também over the top, que quem o quiser fazer não necessita de ter, digamos, esta plataforma que é muito completa, que é muito integrada e por aí fora. Pode utilizar um conjunto de tecnologias e nós estamos a adaptar os nossos produtos principais todos para conseguirem ter essa adaptação, digamos, a um conjunto de tecnologias que me aproveite, digamos, a rede que me é dada, a rede IP que me é dada. E, portanto, desde tecnologias como nós chamamos como Smooth Streaming, que é uma tecnologia adaptativa de streaming adaptativa à largura de banda que é existente, sem grande modificação de quem está digamos, a ver. Da mesma maneira, outra área importante, digamos, para cautelar nesta área da televisão, obviamente, são os direitos e os direitos digitais de proliferação desses conteúdos. E por isso nós temos feito um trabalho muito grande, não só com as majors dos conteúdos, as MGMs destes mundos, e onde não temos uma grande aceitação da nossa tecnologia, portanto é tipicamente a tecnologia que está, entre aspas, certificada por essas grandes majors, como ao mesmo tempo estamos a falar e temos acordos hoje com todos os fabricantes, por exemplo, de televisão, para incluir dentro do seu stack de software, as Samsungs, as LGs deste mundo, dentro do seu stack de software, esta tecnologia que nós chamamos Play Ready, que tem a ver com a gestão dos direitos dos conteúdos, para possibilitar, por exemplo, também, digamos, um modelo de negócio de Pay TV ou modelos de negócio que tomem conta dos direitos desses mesmos conteúdos. Por último, existem outras tecnologias, que eu também não vou entrar aqui, mas que possibilitam, por exemplo, aqui, tem a ver com conseguir que os nossos parceiros não façam, digamos, além dos devices que são de base Microsoft,
tipo digamos, os que não são, poderem também aceder a este tipo de tecnologias através de alguns kits de desenvolvimento que nós damos e que os nossos parceiros depois fazem, tipo os iPhones, os iPads, os Androids, os WebOS, o que for. Digamos, existe um conjunto já de, chamemos, players ou tecnologia que permite essa integração com esta infraestrutura. Por último, digamos, este é o último slide. A nossa intenção é, obviamente, também aproveitar aqueles devices que são nossos e, digamos, e aquilo que é a nossa área de consumo. Nós nascemos no consumo e cada vez mais estamos a voltar-nos também para a área de consumo. E devices como a Xbox ou o Windows Phone ou as nossas plataformas live, que, apesar de tudo, ainda são líderes de mercado em algumas áreas, que possam ser integradas e, digamos, potenciadas por esses parceiros para as aproveitarem. Por exemplo, e aqui não resisto, digamos, a dar, digamos, esta notícia ou esta realidade. Nós lançámos em outubro do ano passado uma coisa que vocês têm aqui em exposição na vossa feira ali, que é o Kinect. O Kinect representa aqui um breakthrough do ponto de vista de user interface, que apareceu primeiro nesta área de consumo, e apareceu primeiro nesta área de consumo como o dispositivo de consumo eletrónico com maior número de vendas de qualquer um dos dispositivos eletrónicos. Portanto, nos primeiros 6 meses, as vendas do Kinect superaram as vendas dos primeiros meses de iPads, de iPhones, de Androids, do que quer que seja. É o produto de consumo eletrónico com mais vendas de sempre, até hoje. Portanto, isto é uma plataforma a ter em conta, é uma plataforma em que nós também estamos na nossa estratégia de televisão e, sobretudo, de overtop com os nossos parceiros, de procurar rentabilizar também aí. Obviamente que esta parte do Kinect e a parte do presentation, sobretudo de uma área que eu não falei, mas gostava de falar aqui no produto que falei atrás, do Media Room, no produto para televisão, tem uma abertura para se conseguirem fazer coisas em cima dela. Quando eu falei naquela primeira aproximação que fizemos em Portugal há 10 anos atrás com a televisão interativa, digamos, a abertura era completa e foi, entre aspas, foi boa, foi uma selvageria do ponto de vista de criatividade e de coisas que aconteceram naquela altura de se pôr em cima da plataforma, mas também teve os seus problemas porque criou um conjunto de instabilidades na própria plataforma e, digamos, e naquilo que era o consumo de televisão na altura. Eu não sei se vocês algum deles experimentaram, mas desde a sueca, digamos, um jogo de sueca que se podia jogar enquanto estava a ver televisões em comunidade com as pessoas que estavam, desde este tipo de aplicações foram feitas na altura. Portanto, o jogo de cartas foi feito na altura para fazer este tipo de coisa. Foram coisas engraçadas, foi um período bom, era um período onde era permitido sonhar com tudo e fazer tudo, mas, digamos, quando voltámos um bocadinho para a realidade, neste momento temos um programa que é um pouco mais controlado, e, digamos, neste caso é controlado pelos próprios operadores, em que existe um kit de desenvolvimento para quem quiser criar aplicações para esta plataforma Media Room, neste caso para o Mel, por exemplo, e tem, digamos, neste caso, digamos, controlado ou sponsorizado. Para nós aceitarmos alguém aqui tem que ser só sponsorizado pela PT. Da mesma maneira, digamos, existe e as possibilidades abrem-se aqui para desenvolvimento em cima dos novos interfaces tipo Kinect. E, portanto, isso seria outra área, porque também tem a ver muito com esta área da televisão, tem muito a ver com esta área de consumo e entretenimento, e, digamos, seria, eu diria, outro desafio que eu deixo aqui. E era isto. Isso. Porque realmente, se vocês repararam, é quase impossível ter aqui melhor os 2 mundos representados. De alguma maneira, aqui o Mr. Luís Azevedo representa o entusiasta
do que vem a seguir, às vezes com a tecnologia à frente do mundo real, não é? A gente às vezes vai um bocado estressa demais. O engenheiro Francisco Alves, que infelizmente já cá não está, obviamente, como vocês viram, representa o classical broadcaster, não é? Onde até o digital quase é pecado ainda, não é? Eu já cá não está a gente dizer estas coisas. Bom, eu obviamente só nós temos pelo menos mais uns 10 minutinhos para nos divertirmos aqui com os nossos convidados. Como é que a Anacom vê este mundo? A Anacom... O mundo é interatividade? O mundo, tudo o que tem a ver com uma visão mais livre do consumo da multimédia. A Anacom vê todas as inovações com muito bons olhos. Normalmente a gente costuma dizer que a Anacom está sempre atrás da tecnologia, vai sempre Eu atrás. espero que essa visão das pessoas se vá mudando. Agora, em termos de interatividade, digamos que para o negócio, se é que podemos chamar negócio da Anacom, tem muito pouco a ver, porque não utiliza espectro radioelétrico. E o negócio fundamental da Anacom é o espectro radioelétrico, no caso das televisões. E, portanto, obviamente que tudo o que seja para... Nós temos outra grande área, que é a defesa do consumidor. Temos que nos preocupar com essa área. Obviamente que tudo o que for melhor para o consumidor, obviamente que a Anacom vê isso como consumidor. Obviamente. Perguntas vossas aqui para todos e especialmente para a Engenharia da Rede, que acabou de fazer a apresentação. O que é que vocês querem saber deste... Tenho um relativamente ao over the top. Ou seja, tem sido muito discutido agora nos Estados Unidos, principalmente por causa da naturalidade da net. Ou seja, o over the top é tudo muito bonito, mas os carriers continuam aqui a levar com os vídeos todos do YouTube e os clientes continuam a pagar o mesmo. Ou o YouTube acaba a pagar o mesmo, que é tem um IP público, não é? mete na rede e agora os carriers que se aguentem com isto. Qual é que é a sua opinião relativamente a isto? Ou seja, e também, eu sei que o Dr. Miguel Henriques não é igualmente nesta área, na parte da Anacom, não é? Nesta solução de aspecto, mas a Anacom depois também está a ter aqui um papel de dizer relativamente a estes aspectos regulamentares de colocarmos tudo em over the top e colocar os carriers estão fora do baralho, mas se eles desligarem os routers acabou a internet. Não é? Essa é uma questão que eu diria que extravasa um pouco mais além de só o negócio da televisão em si. Não é? Extravasa, digamos, o próprio conceito que temos hoje da própria internet. Sim, o vídeo põe mais algum peso na infraestrutura, sem dúvida. E portanto, o que eu acho, digamos, o que eu acho e o que está a acontecer, na realidade, é os operadores posicionarem-se para terem ofertas desse género. Vejamos o caso do Mel. Vejamos o caso do Mel hoje, que tem uma solução de vídeo on demand associada ao Mel, que podemos considerar que é basicamente uma solução over the top. E, portanto, que está hoje disponível, e, portanto, vai estar disponível hoje só com conteúdos gravados, mas vai estar com conteúdos live também brevemente, e, portanto, há aqui uma movimentação dos próprios operadores para conseguirem, digamos, ter um serviço que tenha uma qualidade que possa compensar, digamos, os investimentos que têm do lado da rede. E, portanto, eu acho que essa é uma tendência que vai continuar a acontecer. Da mesma maneira que os anunciantes, como o Francisco aqui mencionou, os anunciantes dos broadcasters aqui mencionou, quando olham só para aquilo que é hoje a possibilidade de fazer advertising, e estão a ver, a série acaba e eu vou ter aqueles minutos para fazer aqui o meu advertising, é aquele espaço que eu tenho para vender, se calhar não, já está toda a gente a pensar noutros tipos de publicidade, isto é inline, isto é dentro do próprio conteúdo. Por exemplo, vocês veem a série CSI, a própria Microsoft apostou significativo numa das séries, já não me lembro qual é, em que muitas das coisas que aparecem lá são tecnologia Microsoft e aquilo está embebido e, digamos, e de vez em quando aparece lá o nome ou de vez em quando aparece lá um device que as pessoas reconhecem. Portanto, isso são outros tipos de publicidade e essas são mais difíceis de fazer. Se a gente fazer fast forward, a não ser que não esteja a gostar da série, mas isso já é outra coisa. Portanto, esse tipo, digamos, este thinking e este modelo é que vai mudar um bocado. Mas relativamente à sua pergunta, eu acho que, desse ponto de vista também, há aqui uma transformação que os operadores estão a fazer, e esses estão a fazer sem dúvida, de conseguirem arranjar modelos de negócio que os permitam, obviamente, digamos, assegurar os investimentos que fazem. O que é que a PT pensa disto? A PT tem a infraestrutura, tem um pouco a chave na mão, de alguma maneira. O que é que a PT pensa disto tudo?
Estou-me a ouvir. Eu concordo com o Luís Azeredo, portanto, em relação a que, de facto, os operadores, e neste caso a PT, obviamente que não pode considerar como solução desligar os routers ou colocar qualquer tipo de filtragem dos conteúdos. Portanto, a abordagem terá de ser enriquecer, digamos, as ofertas de televisão por subscrição que são, digamos, oferecidas aos nossos clientes, de forma a tornar, digamos, cada vez mais atrativos os serviços que são colocados em cima dessas plataformas. Não é? Por outro lado, também portanto, estas ofertas, digamos, de over the top também podem, em alguns casos, considerar ou constituir-se até como algumas oportunidades para os próprios operadores, e neste caso a PT também, aproveitar aí outros nichos de mercado, eventualmente digamos, com um menor ARPU, portanto, ou seja, uma menor receita por utilizador, mas de qualquer forma também com diferentes targets em termos de mercado. Vocês repararam ao longo desta vez que todo o modelo de negócio é chato. Há uma enorme flexibilidade. Eu acho que, que os broadcasters gostem, as pessoas têm muito mais poder. Esta é a verdade. Todos temos poder. Aliás, o engenheiro falou, nós produzimos conteúdo, finalmente, não é? Obviamente isso assusta um bocadinho quem estava habituado a viver num mundo mais fácil, não é? Portanto, vocês repararem muito desta guerra, em alguns momentos a coisa vai aquecer um bocadinho, não é? Há aqui uma guerra entre o poder que se perde, e obviamente quando o poder se perde, normalmente também se perde algum dinheiro, provavelmente, correto, e a coisa fica um bocadinho mais complicada. As perguntas de vocês? Esta pergunta é um bocado uma pergunta à jornalista, para o engenheiro Luís Azeredo. Nós já podemos utilizar a Xbox como box na Vodafone, no serviço da Vodafone. Será que podemos esperar o mesmo de outros devices e de outros operadores? PT? Windows Phone 7. Certo. A tecnologia está pronta. Okay? Isto é, como se viu na Vodafone, digamos, a integração da Xbox numa plataforma deste género de televisão é possível, é fácil e consegue-se fazer. E, portanto, essa tecnologia está pronta, digamos, para outros operadores, nomeadamente a MEO e a PT, digamos, será uma questão de timing de até isso acontecer, seja com o Windows Phone 7, seja com outros dispositivos, Windows Phone 7, Android já tem qualquer coisa, iPhone já tem qualquer coisa, mas maior integração ainda inclusive do que existe hoje relativamente ao serviço que prestam na televisão ou no PC. Portanto, hoje também no PC já existe, digamos, um serviço MEO que de alguma maneira ainda está limitado, mas que vai crescer naturalmente. Mas isso obviamente é mais uma pergunta para a PT, porque do ponto de vista da tecnologia Microsoft, isso está pronto hoje. É uma questão de lançamento no mercado e dos timings certos para lançar no mercado, porque aqui há uma concorrência feroz, como vocês já repararam. Hoje em dia, meses é muito tempo. Já vai ao Ora, bom dia. A minha pergunta era dirigida... Está-se a ouvir. Está-se a ouvir, ok. A minha pergunta era dirigida tanto ao Sr. Luís Azeredo e o Sr. PT Carlos Lage. Como é que fazem, neste caso a MEO, e a MEO estando inserida dentro do grupo da PT, como é que fazem a ligação dos conteúdos? Como é que apresentam? Por exemplo, se é o MEO que chega à Microsoft, nós temos este conceito e gostaríamos que criassem a aplicação conseguinte este conceito, ou é a Microsoft que diz, nós temos este leque de opções e vocês podem alterar até X. Como é que fazem essa ligação? Nós, na nossa plataforma, temos uma coisa chamada Presentation Framework, que é aquela que eu falei ali no outro. Esse Presentation Framework é um kit de desenvolvimento para quem o quiser aproveitar. Nós só o libertamos para entidades que tenham a sponsorização do operador, neste caso, do MEO. E, portanto, ou da PT. Portanto, se a PT nomear alguém ou uma entidade para dizer assim, eu quero que vocês usem a vossa criatividade a pensar em novas aplicações para pôr na plataforma MEO. Estes são, digamos, o kit técnico, que é fornecido por nós e que tem um suporte nosso direto.
mas que depois, digamos, está debaixo de um chapéu, que é o chapéu do operador, neste caso do MEO. Portanto, esse é o procedimento, eu penso que foi esta a pergunta que foi feita. Portanto, este é o procedimento que existe hoje. E, portanto, oficial. Ok, eu posso acrescentar mais qualquer coisa que possa talvez ajudar a clarificar o assunto. Portanto, confirmo o que o Luís Azeredo referiu, portanto, em relação às frameworks e às APIs que estão disponíveis. Portanto, a PT, no âmbito da parceria que tem com a Microsoft, faz uso dessas funcionalidades. Tem, digamos, parceiros também e, de alguma forma, também entidades ou áreas dentro do próprio grupo que estão vocacionadas para o desenvolvimento de inovação, portanto, em termos de desenvolvimento de software, nomeadamente a PT Inovação e a PTSI, que são, digamos, utilizadas como instrumentos neste tipo de desenvolvimento de serviços. Portanto, não é exclusivo, portanto, outros serviços são acordados e desenvolvidos pela própria Microsoft, mas, portanto, digamos que isto enquadra-se num regime normal de funcionamento no âmbito de um acordo de parceria entre, neste caso, um fabricante / fornecedor e um operador, digamos. Não é propriamente uma novidade aqui neste âmbito da Microsoft ou da PT, portanto, digamos, um regime normal de funcionamento entre este tipo de entidades. Isso. Portanto, eu, na continuação daquela pergunta do colega, tenho uma dúvida. O vosso software permite também colocar uma comunicação cliente-servidor a uma grande distância, ou é só para o sítio local, portanto, para os operadores? Então, eu costumo ouvir rádio alemã, portanto, que é produzida e transmitida via IP. Isto coloca uma carga grande sobre a internet. Portanto, em vídeo será ainda pior. Será possível no futuro vermos alguns canais estrangeiros? Porque há a população estrangeira, há os estudantes de línguas estrangeiras que a oferta 60 canais não resolvem, porque é demasiado específica, é uma língua estranha. Por acaso é o alemão, que até é uma língua conhecida, mas podia ser o árabe, o chinês, o japonês, o russo, qualquer coisa. Portanto, como é que a tecnologia suporta, como é que a PT consegue suportar toda esta carga da sua rede de vídeo, por exemplo? É cliente-servidor, não é broadcast. Ok, em relação, digamos, ao posicionamento da PT em relação a esse tipo de serviços, portanto, temos de distinguir aqui entre aquilo que é uma oferta de TV por subscrição, portanto, neste caso do MEL, em que está suportada num ambiente e numa rede IP gerida e totalmente controlada, portanto, em termos de parâmetros de qualidade de rede, não é? E, portanto, onde, de alguma forma, essa qualidade é garantida. Portanto, e isso é um tipo de serviço que tem um determinado preço, e nesse caso para dar esse tipo de serviços depende um pouco também dos requisitos, mas pode haver pacotes oferecidos em cima desta rede, em cima deste tipo de plataforma, que sejam orientados para determinados nichos de mercado. Isso de alguma forma já existe, talvez não tão pequenos quanto o que foi referido. Pronto, outra coisa completamente diferente é aquilo que é transportado e oferecido na internet pura e dura, não é? Portanto, em que aí o que a PT, neste caso, enquanto operador, garante são parâmetros de SLAs de débitos que são naturalmente inferiores àqueles que de alguma forma é obrigado a garantir
para oferecer os serviços MEO com qualidade. Portanto, ou seja, aí nesse caso temos diferentes tipos de qualidade e, digamos, de controle sobre esse tipo de serviços. Certo. Eu posso dar o meu exemplo. Eu gosto muito de dar o meu exemplo. Eu tenho, felizmente, uma casa no meio do Alentejo. Não é no sítio, de certeza, com mais cobertura deste ponto de vista. E, portanto, mas consegui uma ligação da DSL para lá, que já não é mau. E, portanto, e não só utilizo não o serviço MEO IPTV, porque esse não chega lá, é o tal serviço, chamemos-lhe premium, onde há uma qualidade garantida, mas uso o serviço de PC. E por causa de uma das coisas que eu descrevi ali, chamada Smooth Streaming, que é um streaming adaptativo à largura de banda que eu tenho e que encontra, eu consigo ver filmes com muito boa qualidade, na minha televisão, porque eu tenho o PC ligado à televisão, na minha televisão, sem interrupções, sem notar que há uma quebra de qualidade, porque os vossos olhos, então os meus, cada vez, digamos, distinguem muito menos essas diferenças de qualidade, e, portanto, consigo ver bem. Outra coisa é o meu próprio trabalho. Eu faço, felizmente, e consigo fazer reuniões à distância com vídeo dessa casa, porque às vezes marco-me reuniões para o fim de semana e eu, tipicamente, não gosto de reuniões ao fim de semana, mas estou lá, por eventos, e consigo fazer essas reuniões lá com vídeo, com uma qualidade também muito boa. E, portanto, há aqui uma mistura daquilo que é dado hoje em dia já, pelo que o engenheiro disse, da internet pura e dura, que tem um nível de qualidade, eu diria, já muito diferente do que aquilo era há uns anos atrás. E, portanto, e que só tem tendência a aumentar neste momento. Bom, eu para terminar ia deixar aqui uma pergunta ao engenheiro Miguel Henrique, só porque, como vocês viram, o engenheiro Francisco Balsemão falou em crise social e política, queda de governos, fez parecer as explosões nucleares no Japão uma brincadeira face à transição analógica digital e, portanto, eu não sei se queria deixar aqui uma palavra de tranquilidade ao país, dizendo que provavelmente a telenovela vai continuar a dar e que... A telenovela vai continuar a dar, de certeza. É digital e, portanto, é muito melhor. Não, quer dizer, estão previstos mecanismos, portanto, esta campanha de comunicação vai ser fundamental para as pessoas aderirem. As set-top boxes estão baratíssimas, mesmo os televisores integrados, o preço tem vindo a baixar significativamente. Nós temos hoje em dia, no mercado, receptores integrados de TDT com MP4 à volta de 180 euros. Portanto, digamos que comparar isto com um telemóvel, que hoje em dia a juventude, eu por exemplo, não sou muito velho, mas até agora tive 3 telemóveis e porque 2 deles fecharam mesmo, não é? A minha filha de 12 anos já é o 5º ou 6º, não é? Portanto, isto é tudo um bocado, tem tudo um bocado a ver com a geração. Portanto, o que se gasta hoje em dia em telemóveis é muito superior àquilo que se vai gastar para poder continuar a ver a telenovela e os programas de informação dos canais generalistas. E em termos de qualidade, eu por acaso discordo um bocadinho com o engenheiro Francisco Maria Balsemão, porque em termos de qualidade, a qualidade do digital é muito superior à qualidade da televisão analógica. Porque ele esquece que a televisão analógica, os sítios onde se vê sem fantasmas e sem grão, infelizmente não são tão poucos como isso. E a televisão digital garante que a qualidade é um fator de migração importante. Bom, parece que vai tudo correr bem. Vocês já ficam há muito tempo. Eu queria agradecer, obviamente, aos nossos convidados que vieram de fora e se disponibilizaram para estar aqui hoje. Queria agradecer a vocês por também estarem aqui. É sempre bom ter a audiência, porque senão isto não corre nada bem. E, obviamente, queria que vocês agradecessem aos convidados, neste caso.
Obrigado.